Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que acompanha a programação da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Cariri, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, o cafezinho é garantido, a água também. Mas o mais importante é a informação. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância, a importância da terapia para os empresários. E a minha convidada de hoje é a psicóloga e professora universitária doutora Roberta Ferreira. Doutora Roberta, muito obrigado por você aceitar vir aqui bater um papo comigo, descontraído, acompanhado de um cafezinho, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Para falar sobre esse tema, né? Terapia para empresários. É necessário? Sim, é crucial. A psicoterapia, eu vou usar o termo psicoterapia para Pronto. nós definirmos, porque terapias tem várias, Certo. dentro de diversas abordagens, diversos fazeres da saúde, tem terapia, né? Mas vamos usar o termo psicoterapia para definir que nós estamos falando de psicologia, tá bom? Ok, perfeito. E aí, assim, a psicologia, a psicoterapia especificamente, eu diria que ela é crucial para qualquer pessoa. Se nós fôssemos colocar num plano ideal, seria interessante que todos nós, em algum momento de nossas vidas, fizéssemos terapia. Mas como isso está ainda num plano ideológico, vamos pegar esses Mas recortes, vem né? avançando, né? Sim, vem avançando consideravelmente. E aí, dentro desses recortes, fazendo mais especificamente para o público empresarial, para quem é da área dos negócios, pode estar trazendo diversos benefícios. Até porque, como você sabe, é um público que sofre diversas pressões, então as demandas são enormes, né? Eu tenho que estar acompanhando o mercado, eu tenho que estar gerenciando equipe, eu tenho que estar lidando com todas as tensões que um cargo gerencial me traz. E aí, como é que eu lido com isso? E não tenho tempo para terapia. Olha só. Ocupado com tantas coisas que me provocam a necessidade de uma terapia, né? Sim, sim. Mas aí o tempo para psicoterapia a gente consegue. Tudo vai das Tudo é prioridades. possível. Tudo é possível no quesito desejos e vontades. Eu acredito que vai das prioridades de cada um. E aí a psicoterapia, ela entra nesse cenário justamente para que nós consigamos entender nossos limites e nossas potencialidades, que aí é outra diferença para o público, vamos dizer, para o empresariado. Por quê? Ele tem que aprender a lidar não só com pessoas, mas ele tem que, também que reconhecer seus limites e principalmente suas potencialidades para que ele consiga efetuar o trabalho dele de forma, vamos dizer assim, brilhante. Você falou no termo prioridade, eu achei interessante porque eu me reporto aqui nesse momento a quando é que eu vou entender que é prioridade a psicoterapia para mim. Eu preciso me diagnosticar com problemas, com dificuldades, para poder enxergar uma necessidade de uma psicoterapia? Não, de forma nenhuma. A psicoterapia, ela não é somente para quem já está adoecido. Então, é até muito mais interessante e muito mais proveitoso quando eu procuro essa psicoterapia antes de estar desenvolvendo um adoecimento, sabe, Leite? Então, assim, culturalmente, nós estamos acostumados a associar a psicoterapia à famosa imagem do louco, né? O doidinho da rua, eu não sou louco, eu não vou fazer psicoterapia, não preciso disso. Mas quando a gente chega a uma certa idade, por exemplo, eu não vou procurar a mulher, um ginecologista, o homem vai procurar o seu médico, as crianças a gente tem o costume de estar levando sempre no médico. E por que é que da saúde mental a gente não cuida?
Se a saúde mental, assim como qualquer outro adoecimento, ela pode me paralisar. Me leva a todas essas outras, né? Inclusive pode. Tem um dado da OMS da quantidade de afastamentos de licença, na verdade, né, por atestado, por saúde mental. Os dados são alarmantes, são E vem, eu altíssimos. presumo, eu sou contador, sabe, doutora? E eu observo que isso vem aumentando de forma significativa. Sim, sim. E principalmente depois da pandemia. A pandemia, ela deixou um rastro. As sequelas estão vindo agora, né? Exatamente. E com a psicoterapia eu consigo, digamos, prevenir tudo isso, ou seja, possíveis doenças até mesmo patológicas? Sim, sim. Nós já sabemos, devido às diversas pesquisas que existem atualmente, que muitas doenças elas são desenvolvidas de forma somatizadas, psicossomáticas, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a depender da forma como eu lido com os problemas, eu posso estar desenvolvendo algum adoecimento biológico, algum adoecimento físico. Então, se não está bem aqui, o corpo todo também não vai estar bem. E aí, quando eu puxo novamente para a ideia para gestores, como é que eu vou liderar uma equipe se aqui não está bem? Se meu corpo não está bem, eu vou viver no atestado? Eu vou viver doente? Como é que eu vou dar conta de uma realidade toda, de diversas pessoas que dependem de mim, se eu não estou bem? Doutora, e se eu não estou bem, eu contamino minha equipe? Sim. Não contaminar no sentido biológico do que a gente está acostumado a dizer, sim. né? Mas no sentido de que se eu não estou bem comigo, a tendência para eu repassar isso para as outras pessoas é muito maior. Concorda? Eu sou espelho, né? Sou espelho. Exatamente. E se eu não lido bem comigo mesmo, com minhas questões, como é que eu vou lidar bem com o outro? Se eu não consigo me acolher, se eu não consigo acolher minhas demandas, como é que eu consigo acolher o outro? Olha só a dimensão, né? E outro ponto interessante que a senhora falou é essa questão, por exemplo, se eu cuido, no caso, o exemplo da mulher, a ginecologista, o homem, também procura seu profissional para cuidar, por que não cuidar de forma preventiva da cabeça, né? Exatamente. E principalmente agora que se enxerga tantas pessoas com problemas psicossomáticos, problemas que... Mas deixa eu te perguntar, eu posso, independente da terapia, eu posso vencer, eu não vou dizer problema, mas eu posso vencer as minhas doenças mentais. Eu não sei se a pergunta seria bem essa. Doenças mentais no sentido de ansiedade, de vontade. Não, todos nós somos ansiosos, né? Em algum grau, a ansiedade é até necessária. Até necessária, exato. Mas eu posso vencer? Sim. É porque assim, doutora, eu visualizo muito, eu sou uma pessoa assim muito... Eu sou pré-diabético, sabe? E o médico disse, toma essa medicação. Eu disse, eu não vou tomar, doutor, porque eu sei me cuidar e eu sei acabar com a pré-diabetes. Ele disse, como é? Eu digo, se eu praticar exercício, se eu controlar a minha alimentação, eu melhoro. Não melhoro? Ele disse, melhora. Então, se eu sei, por que eu vou ficar diabético? Eu não vou ficar. Só que eu não... eu não fiz os dois. Eu ia perguntar isso, porque assim, existe essa possibilidade, mas e a consciência para fazer é suficiente? Pronto, eis a questão, né? Eis a questão. Sabe, esses detalhes, por que eu estou te provocando isso? Porque as pessoas precisam ter a consciência de que tu sabes que pode, faz. Se tu não sabes que pode, mas não faz, procura quem pode te ajudar. Que seria, no caso, a psicoterapia, né? Exatamente. Doutora, no contexto geral dos empresários, eu enxergo assim os ataques dos problemas com muita agressividade. Ou vem dos colaboradores, ou vem do fornecedor, ou vem do cliente, ou o mercado que não ajudou, ou está chovendo e não tem cliente, ou o sol está muito grande, enfim, tem sempre um quê, que nós chamamos de impactos do mercado. O mercado é quem diz, a economia está ruim, acaba que estourou uma bomba no Japão, a bolsa caiu lá, as vendas se acabam aqui. Então, é um eterno processo de mobilização mental. Daí a necessidade, inclusive, talvez, de uma terapia, né?
eu terei condições de ter uma vida melhor na minha empresa se eu fizer terapia? Sim. A psicoterapia, ela nos fornece ferramentas para lidar com essas demandas que chegam. Todos nós, todos os dias, somos bombardeados com diversas demandas. Quem trabalha... Eu nem falei em família, em vida A gente social, não está né? nem considerando esse ponto. Porque só só na numa empresa, empresa né? já tem muita demanda para se tratar, não no sentido de tratar de doença, né? Mas assim, de termos que estar lidando com essas demandas todos os dias. E aí, se eu estou bem comigo, com as minhas questões, por exemplo, eu posso estar com um monte de problema lá fora, problema na minha família, problema na minha vida social, problema nos meus relacionamentos amorosos, mas se eu estou bem, se eu consigo controlar, se eu consigo lidar essas questões, que são ferramentas que a psicoterapia trabalha, eu consigo não trazer esses problemas, por exemplo, para dentro da minha empresa. Eu consigo ter um controle emocional, eu consigo ter uma modulação emocional melhor. De, por exemplo, eu posso estar com um problema que for lá fora no meu casamento, com os meus amigos, com o meu vizinho, mas eu não vou trazer isso para cá. Eu vou conseguir impor limites também nas demandas que me chegam, de reconhecer, olha, isso eu posso, isso eu não posso. O que é minha prioridade? A gente estava falando, né, das prioridades em relação ao exercício, em relação à psicoterapia. O que são as minhas prioridades? O que é que eu consigo negociar? O que é que eu não consigo negociar na minha vida? E aí está no meu eu, né? Eu tenho que tomar as decisões, né, doutora? É a autorresponsabilização. A autorresponsabilização, trazer para si e fazê-la existirem, né? Exatamente. Não é só imaginar, criar, idealizar, como eu fiz, hein? Eu tinha que fazer isso e não fiz nenhum. Aí depois eu culpo os outros. Porque é bom, né, culpar os outros. É libertador, né? Mas... Sempre é bom. Não fui porque não tinha quem fosse comigo, olha. Aí não fui para academia. Eu não fiz isso porque alguém. Aí é onde tá. Com a psicoterapia, eu vou dizer, eu não fui porque eu não quis ir. E não porque fulaninho não foi comigo. Porque eu aprendo na psicoterapia que a responsabilidade pelos meus problemas é minha. Tá certo. E trazer para si o problema. Exatamente. E eu encontro a solução? Sim. Com a psicoterapia? Encontro. Nem que a solução seja, eu preciso fazer mais psicoterapia para encontrar meios. E aí nós temos diversas abordagens de psicoterapia. Talvez uma não me dê essa ferramenta, mas a outra me dê. Não, eu preciso mudar a abordagem, eu vou para uma comportamental que vai ter exercícios que vão me ajudar a treinar habilidades que eu não consegui desenvolver ainda, por exemplo. Doutora, eu nunca fui fazer uma psicoterapia. É comum achar que não preciso. Mas eu vou a uma profissional. Aleatório. Não sei. Chego lá e conto a minha história. Doutora, eu sou empresário, eu tenho meus problemas e eu vim aqui para fazer terapia. Quer dizer, eu te joguei nada para tu me dar tudo, porque eu quero tudo. Né? Eu imagino que isso deva acontecer com os profissionais da psicologia. Mas assim, eu nem sei o que é que eu quero. Como buscar, sabe? Sabe aquele pontapé inicial? Quem está nos assistindo nesse momento está ali pensando, eita, e como eu faço para começar isso amanhã? Uma boa pergunta. Nós temos diversos profissionais. Hoje em dia, a ferramenta que nós mais usamos é o celular. Se eu coloco num Google da vida, psicoterapia, além de eu encontrar os psicoterapeutas que atendem presencialmente na nossa cidade, eu também posso fazer a psicoterapia de forma online. A pandemia, ela difundiu essa prática, Sim. Embora já fosse permitido. Estávamos, na época, o Conselho caminhando para a legislação relacionada ao atendimento online, mas o período da pandemia deu uma acelerada, como fez com diversas outras coisas, né? E hoje em dia está muito difundida a prática da psicoterapia online e também facilita para quem não tem tempo, né? Sim, então, assim, sim. Eu não tenho tempo de, por exemplo, pegar o meu carro, passar meia hora no trânsito, fazer 1 hora de psicoterapia, 40 minutos, depois voltar mais meia hora de trânsito, nisso aí já vai 2 horas do meu dia, né? Chegou em casa, eu já preciso fazer outra, depois do estresse do trânsito. E aí,
eu consigo encontrar diversas plataformas e fazer essa terapia online. E em diversos horários também. O importante é começar, né? O importante é começar. O importante é ser você e dizer sim. Doutora, vamos continuar no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. Gente, ela é psicóloga, ela é professora universitária, ela está brilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre a importância da psicoterapia para os empresários. Eu converso com a doutora Roberta Ferreira. Doutora Roberta, água mineral São Geraldo, por favor, vamos tomar uma água, né? Vamos. Por gentileza. Agora, a senhora aceita um cafezinho? Minha produção preparou com muito carinho, por gentileza, doutora. Gente, nosso tema é a importância da psicoterapia para os empresários. Quer saber mais? Continue ligado, porque a nossa professora tem muito para nos ensinar no próximo bloco. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar do nosso programa, dando sugestões de pauta, de entrevistados. Nós teremos a alegria, a honra de te receber aqui no nosso programa, tá bom? E acompanhar, é claro, com certeza aprender muito com as suas aulas daqueles que podem nos proporcionar muitas informações. Hoje, no nosso caso especificamente, estou conversando com a psicóloga a doutora Roberta Ferreira, ela que nos abrilhanta com informações ricas e importantes sobre a importância, olha só, né, da psicoterapia para os empresários. Eu iria mais longe, não apenas para os empresários, mas a importância da psicoterapia para nós, seres humanos, né? Não é isso, doutora? Eu acho que nos estendermos à classe empresarial é sermos egoístas, né? Só para os empresários, né? O ser humano, de um modo geral, precisa de uma psicoterapia, né, doutora? Precisamos. A classe empresarial teria talvez a senhora me corrija, uma ramificação distinta, talvez, dado o seu dia a dia, as turbulências do seu dia a dia. Né? Sim. Até para aprender a lidar, como a gente vinha conversando no bloco anterior, né? Aprender a lidar com as diversas demandas e vicissitudes do fazer, né? Não menosprezando. Que são cotidianas. Não menosprezando as outras profissões, até porque cada uma tem as suas particularidades, os seus leões que tem que matar por dia. Por dia. E aí a psicoterapia, ela tá aí para ajudar qualquer pessoa que precise dela. Doutora, me chamou a atenção tocar nesse assunto. Falávamos no intervalo sobre a questão de, para ser uma psicóloga, estuda 5 anos e o resto da vida, né? E o resto da vida. Para ser advogado, são 5 anos e o resto da vida. Para ser um médico, 6 anos e o resto da vida. Para ser engenheiro, odontólogo, etc. Para ser um empresário, você só se faz necessário ter o dinheiro, ter a ideia, botar uma fábrica de calçado, de confecções, de computadores, etc. Daí eu não estudo, eu não faço psicoterapia, eu não sei custos, eu quebrei. Aí vou me reclamar da vida. Aí vem para a TV Café com Leite, eu digo, não, venha não. Nem se reclamar da vida, vai fazer terapia que é melhor para você. Eu estou fazendo assim essa amostragem, porque até a própria psicoterapia poderia ajudar um profissional desse, a orientá-lo. De repente ele bota uma fábrica de calçado e ele teria que botar uma lanchonete. Digamos assim, uma tendência, não sei se seria bem por aí, a psicoterapia poderia alinhar para isso, mas hoje se estuda tanto essa questão das profissões, né? Então, de repente, uma terapia para quem pensa em iniciar um negócio era também uma boa oportunidade, né, doutora? Sim, uma oportunidade para se encontrar, né? Se encontrar. É isso que eu quero. E descobrir as próprias habilidades. Com o que é que eu sou feliz? Com o que é que eu consigo lidar melhor?
Tem pessoas que, por exemplo, não têm nenhuma vocação para trabalhar com o público. Aí eu vou abrir um negócio que eu vou ter que lidar com gente todo dia. Se eu não tenho, trato. Na psicoterapia, a senhora sabe se eu estou apto, se é um indicador eu trabalhar ou não com o público? A psicoterapia me mostra isso. Sim. Inclusive, a psicologia, nós temos uma ramificação da psicologia, que se chama psicologia organizacional, e ela ajuda nos processos seletivos dentro das empresas para encontrar a pessoa certa para o cargo correto. Vou dar um exemplo. Se eu vou contratar uma vendedora, concorda que eu preciso de um perfil específico, de uma pessoa que consegue ter uma forma de se expressar correta, uma pessoa que ela tem que ter essa facilidade de lidar com gente. Então, através de alguns testes psicológicos, eu tenho como aferir essas qualidades que eu elenquei e tá colocando a pessoa certa dentro do cargo certo. Do mesmo jeito, se eu vou contratar um funcionário para trabalhar dentro de uma fábrica e eu preciso que dentro de uma linha de montagem, por exemplo, que ele tenha uma atenção plena em determinado fazer. Eu aplico um teste de atenção. E aí eu percebo, aquele rapaz, aquela moça, não consegue manter a atenção focada por muito tempo, através de um teste psicológico. Eu não vou colocar ele naquela função, eu vou colocar em uma outra função que eu saiba que ele vai se sair melhor. Tá entendendo? Tô entendendo. Ou seja, alguém sempre é bom em alguma coisa. Alguém sempre é bom Precisa em alguma se coisa. encontrar. Exatamente. E com a psicologia, a gente pode descobrir um pouquinho. Que legal. Eu venho observando, doutora, que isso vem crescendo, a busca por profissionais nessa linha, né, da psicoterapia, da linha da psicologia. E isso vem melhorando cada vez mais. Ainda é um processo lento, ainda pequeno, ainda restrito, ainda calmo, mas já vem a conscientização vem acontecendo. Mas de que adianta, doutora, eu buscar profissionais para trabalhar na minha fábrica com essa especialidade ou com essa tendência ou talvez com essa observação feita pelo parecer da profissional de psicologia, se eu não fiz terapia? Eu me dou bem? Eu como empresário? Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou muito suspeita para falar. Mas digamos que seria um a mais, um plus na coisa. Então, não quero dizer que se eu não faço psicoterapia, necessariamente eu não vou me dar bem no ramo administrativo, no ramo empresarial. Mas vamos dizer assim, que quem faz a psicoterapia tá um passinho na frente dos outros. Faz melhor. Faz melhor, tá na frente na corrida dos negócios, vamos dizer assim. Que é uma eterna corrida. É uma eterna corrida. Como a senhora disse, é um leão todos os dias. Um leão não, todos viu? os dias. Era só um, doutor, agora. Não é mais um, não? 5, 6 agora por dia, tem que matar. Mas assim, que sirva que sirva de atenção, né? Sim. Porque como eu vou ter um bom profissional na minha empresa se eu não sei reconhecê-lo como tal? Sim. Daí eu preciso também ter essa terapia, né? Eu lhe provoco nessa dinâmica e partindo dessa natureza, doutora, porque assim, eu tenho, graças a Deus, um bom público de empresários que me acompanham, sabe? Eles não ligam na hora do programa, porque eu faço gravado, né? Mas eles me ligam depois, viu? Dizendo que assistiram. Então, assim, o objetivo é, de fato, beliscar para que desperte o interesse preventivo de cuidar do seu negócio através de uma mente sadia, mente sã. Exatamente. Nós precisamos disso. Então, que fique esse impacto, essa observação na mente de cada um. Mas já que eu quero deixar essa observação na mente de cada um, eu lhe pergunto, para empresário, existem terapias específicas, já que, por exemplo, a senhora citou aí que para uma determinada função na empresa tem um tipo de trabalho. E para o empresário, que ele é multifuncional. A psicoterapia, de uma forma geral, ela é para todos os públicos. O que nós encontramos são profissionais que se especializam em determinadas áreas. Então, eu vou ter um psicólogo que trabalha mais com ansiedade. Há psicólogos hoje em dia que
trabalham só atendendo pessoas que moram no exterior. E da mesma forma, eu acredito que deve ter sim algum psicólogo especializado, voltado, né, o seu atendimento para pessoas que lidam com a parte administrativa. Hoje nós encontramos a psicologia, vamos dizer assim, ramificada em diversos nichos. E por que não alguém que se especializa em tratar, em acompanhar só pessoas que E seria lidam um bom público, né? Uma boa Sim. clientela, né? E, doutora, inclusive bem- oferecendo horários diferenciados, né? Sim, horário diferenciado, né? E Sim. até em loco, ir lá na empresa, de repente, sei lá. Enfim, é um nicho a ser repensado, né? Sim. Porque se imaginarmos o público de empresário, ele é bem extenso. Né? Sim. Será que estão fazendo psicoterapia, né? Então, de repente, é um público aí a se pensar, né? A se pensar. Porque um dos quesitos do empresário é a tomada de decisão. Ele tomar decisão nos negócios, de um modo geral. A terapia muda a minha vida, muda. Eu expresso, doutora, me corrija todas as vezes que eu cometer a falha na pergunta. Tá? Então, a psicoterapia o ajuda nessas tomadas de decisões do seu negócio em todos os âmbitos, nas ramificações do seu negócio. Sim, claro. A psicoterapia, ela me ajuda nessa tomada de decisões a partir do momento que eu conheço não só os meus limites, eu conheço as minhas potencialidades, eu consigo definir com mais clareza, por exemplo, dentro da minha empresa. Eu tenho que tomar decisões sobre a minha empresa, nós estamos falando disso, né? Mas aí eu consigo atribuir as responsabilidades corretas, eu consigo quantificar melhor o impacto das minhas decisões. Tá entendendo, Leite? Então eu consigo, a partir do momento que eu tenho terapia, eu tenho uma consciência, vamos dizer assim, mais ampliada das decisões que eu estou tomando, das minhas responsabilidades, dos impactos que cada coisa que eu faço, de cada decisão, que elas vão ter na minha vida e na vida das outras pessoas às quais eu gerencio. Que não é só para aquele momento, né? Não. É para a vida, né? Exatamente. E dado a rotatividade, por exemplo, da classe de colaboradores, que é comum. Né? Sim. É comum, até porque as pessoas não vieram para cá. Diga assim, mas eu sou feliz que eu tenho colaboradores com 30 anos, 40 anos. Caramba, não, eu tenho 40 maravilha. anos de empresa, eu tenho 30 anos, 30 e poucos, 35 anos até. E de 10, de 15, de 20. Tem uns aí com 1 ano, 2, mas tem um cara com 30 anos. Que maravilha. Estão me assistindo agora, eu vou fazer terapia com tudo. Com eles, eu faço com eles. Aí todo mundo junto, né? Então, assim, com uma boa terapia, a convivência torna-se melhor? Sim. E se nós tivéssemos, voltando àquela questão utópica, né, de se todos fizessem a psicoterapia, a convivência ficaria muito melhor. Eu até costumo brincar com alguns amigos, olha, quando a gente não faz psicoterapia, são os meus monstrinhos, os meus problemas lidando com os seus problemas. Mas a partir do momento que eu faço a minha psicoterapia, o meu trabalho pessoal, você faz o seu trabalho pessoal, a gente consegue se relacionar mais verdadeiramente. Porque eu estou lidando com você, vamos dizer assim, de forma mais limpa, porque os meus problemas eu deixei ali de lado, eles estão ali, eu estou lidando com eles sozinho e não preciso trazer para você de forma de impactar a minha relação com você os problemas que não tem nada a ver contigo. E para a empresa isso é muito... É crucial. Né? É crucial. Esqueci. E é muito... É muito mais claro, porque são pessoas que você convive todo dia. Que não tem culpa dos teus problemas. Não tem nada a ver do que está lá fora. E o que está lá fora eu consigo solucionar com o tempo e diante das situações, digamos assim, do trabalho mental que eu terei? Sim. Ou, de certa forma, se está devendo muito, não coordena não, é difícil. Mas eu digo assim, coordenar, por exemplo, né? Pelo menos coordenar, sim, controlar, sim. Né? Fazer algo, digamos assim, saber administrar isso, porque é fácil administrar, não é fácil administrar dinheiro nem dívida. Todos os dois são muito difíceis. A psicoterapia não vem pagar suas dívidas, mas ela vem lhe ajudar a gerenciar melhor. Gerenciar melhor, exato. Sim. Porque se ela aumentar, a situação complica mais ainda. Então, assim, e sem esquecer que eu tenho todo por trás de tudo isso uma vida social, uma vida familiar, uma vida de relações, sim. Né? E eu preciso viver. Isso aqui
me impede de viver se isso aqui não estiver bem tratado, Se não tiver bem cuidado, bem cuidado, eu acabo me prendendo muito a isso. e ocorrem os processos, digamos assim, depressivos, é isso por aí, doutora? Depressivos, ansiosos, as As fobias. fobias. Tudo isso E está toda essa- alinhado. Exatamente. É delicado isso, ou seja, cabe às pessoas, de certa forma, começar a refletir, né, doutora? O tema psicoterapia, dado a abrangência que ele tem e até onde nós podemos chegar, ele é muito amplo e cabe a cada um saber buscar. Como a senhora disse, tem profissionais em todas as áreas, saiba buscar. A questão é, eu volto a insistir, qual é a hora que eu devo buscar esse profissional? Depende dos objetivos. Qual é o meu objetivo quando eu falo em... Só em eu não ter, desculpa lhe interromper, só em eu não ter um objetivo específico já é um problema. Sim, Já é um problema, sim, né? sim. Mas eu digo assim, o que eu vou buscar com a psicoterapia? Eu quero uma psicoterapia porque eu quero melhorar os meus resultados, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero fazer psicoterapia, Roberta, porque eu quero me conhecer. Eu quero saber como é que eu funciono. Tá, é uma hora. Mas aí também vem quando a gente já tá adoecendo. Eu tô vendo que, por exemplo, eu não tô sabendo lidar muito bem com os meus problemas. As demandas estão me chegando e eu tô procrastinando. Eu tô, como a gente costuma falar no senso comum, né? Eu tô empurrando muito minha vida com a barriga. Eu tô deixando a vida me levar, a rotina me levar. Será que não tá na hora de ligar um alerta e dizer, olha, tá na hora de eu buscar ajuda para gerenciar essa bagunça que a minha vida tá se tornando? Que fui eu que criei, Na maioria das vezes. a maioria das vezes, né? É bom repensar, né? Sim. Doutora, vamos tomar um cafezinho? Vamos, mais um Produção, tem um cafezinho. cafezinho para minha convidada aí? Gente, ela é professora universitária, ela é psicóloga, ela está brilhantando o nosso programa com muita maestria, com muita competência sobre a importância da psicoterapia para empresários. Eu estou conversando com a doutora Roberta Ferreira. Doutora Roberta, água mineral São Geraldo, por favor. Um cafezinho especial, doutora, por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância da psicoterapia para empresários? É simples, você fica ligado e não vai perder nada. Voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando, segunda a sexta-feira você tem a edição regional do nosso programa na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri. E você assiste sim esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Agora aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite. Às 23 horas na TV Meio, aqui na região, você assiste no 16.1 TV Café com Leite, a edição nacional do programa Café com Leite. Tá? Fique ligado, divulgue aí nas suas redes sociais, eu vou cobrar. Minha convidada de hoje, abrilhantando o nosso programa com muita maestria, a doutora Roberta Ferreira. Ela que é professora, psicóloga, está conversando com a gente sobre a importância da psicoterapia para empresários. Doutora Roberta, doutora, a classe empresarial, além da rotina, do dia a dia, dos estresses do dia a dia, das contas, geralmente eles falam que é conta, sabe? Eles falam que não são as contas que tem para... É o que mais estressa, são as contas. Mas tem a relação com os colaboradores. Aí eu te pergunto, terapia para os colaboradores gera uma relação melhor? Sim. A psicoterapia para os colaboradores, ela vem não só trazer benefícios com as relações entre os funcionários,
E essa e a relação própria funcionário, direção, cliente, direção, exatamente, fornecedor. como também a psicoterapia, ela pode trazer melhores resultados para esses colaboradores. Uhum. Então, imagina assim, Leite, se eu tenho um colaborador que está infeliz, que está passando por um monte de problema, não está conseguindo gerenciar os problemas que ele tem lá fora, ele vai produzir do mesmo jeito daquele que vem trabalhar feliz, que está bem consigo mesmo, que está com uma vida organizada. Não estou dizendo que a psicoterapia vai vir acabar os problemas dos meus funcionários. O que eu estou dizendo é que eu consigo gerenciar melhor os problemas com a psicoterapia. Então, se eu tenho um funcionário que ele está, vamos dizer assim, mais centrado, que está conseguindo gerir bem essas demandas, então ele vai ser até mais produtivo. Todo mundo sai ganhando. Ele sai ganhando por conseguir resolver a vida dele melhor e o empresário sai ganhando porque vai ter seus colaboradores trabalhando de forma mais leve. Doutor, inclusive porque a saúde mental hoje é um dos... tem até um CID específico já, que está até afastando essas pessoas do meio profissional, né? E isso, olha, quantos problemas podem causar à empresa, né? O afastamento, os custos da Previdência Social para mantê-lo, o processo produtivo, cria-se um gargalho por falta daquele cidadão. Quantos problemas podem ocorrer em detrimento disso? Então, nada melhor do que cuidar, né? Exatamente. E, inclusive, você falou dos problemas dos atestados, e aí me veio à memória. O burnout é um adoecimento especificamente relacionado ao trabalho, ligado às questões mentais, né, à estafa, e que tem tido cada vez mais números elevados de burnout. Então, cada vez mais as pessoas estão adoecendo devido à sobrecarga do trabalho. Muitas vezes eu não imagino que isso me causa um prejuízo porque o funcionário se afastou pela Previdência. Quem paga a Previdência? Não somos nós. É um caos social. É um problema social. Exatamente. O impacto vai muito além do que só o financeiro também. Sim, sim. É um impacto social, porque aquele sujeito adoecido, ele vai fazer falta na empresa. Não é só em relação a valores, mas no todo da organização. Também vai fazer falta. Vai ser alguém que vai estar impactando também na família. E quando um adoece, não é ele, é a família, né? Exatamente. Doutora, quando nós falamos em terapia, é comum, eu particularmente me reportei sempre nesse aspecto durante o programa, de me reportar a questão do adoecimento, da prevenção de não acontecer, mas sempre me reportando ao adoecimento. Mas vamos pensar na coisa futura, desafios, enfrentar, busca pelo desconhecido. A psicoterapia me ajuda também. Claro. Porque não é só o passado, né? É comum a gente falar ansiedade, e TDAH, e burnout, e etc. Só o de ontem. Mas tem um futuro pela frente. Sim. E aí a gente trabalha com a prevenção, né? Eu não sei o que vai vir amanhã, não sei o que virá. Mas eu posso estar preparado. É como, por exemplo, uma atleta que está se preparando para as Olimpíadas. Eu não treino, eu não preparo o meu corpo. Por que eu não preparo a minha mente se eu sei que os problemas virão? Por que eu não me preparo se eu sei que as demandas vão acontecer todos os dias? Os problemas estão aí. E eu tenho como preparar a minha mente, eu tenho como preparar não só o meu corpo no sentido físico. Estou preparado para enfrentar os desafios. Exatamente. Me ajuda, por exemplo, na criatividade, na busca por novos horizontes. Doutora, eu nasci de 6 meses, certo? Eu acho. Não perguntei à minha mãe, mas eu acho que foi. Mas é porque, assim, eu não olho para trás. Eu não olho para trás, eu só olho para frente. Sim. Aí eu te pergunto, eu durmo hoje pensando o que é que eu vou fazer amanhã, e eu sempre procuro, eu converso muito com a minha equipe e digo assim, gente, nós temos que pensar o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano. Eu não quero saber amanhã não, amanhã eu já sei, porque eu já descobri há 3 meses atrás.
Eu já pensei há 3 meses atrás. Eu quero pensar daqui a 6 meses o que é que nós vamos fazer, sabe? E essa terapia também vai mais além de que isso? Sim, inclusive, só um adendo, até que ponto também eu pensar muito adiante não é problemático, né? Porque a ansiedade é isso. É eu me preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu, sabe, Leito? E aí, tá, eu tenho que me antever às coisas que vão acontecer, principalmente no mundo organizacional, no mundo empresarial. Eu não tenho como trabalhar só com o presente, eu tenho que trabalhar com o futuro. E aí, mas eu também tenho que ver os limites, isso não se tornar uma patologia, não se tornar um adoecimento. De eu trabalhar tanto com o futuro que eu esqueço de viver o aqui e agora e o Não, mas presente. eu me reportei a isso. Viver o presente, sabendo o que é que eu vou fazer no presente, mas visualizando o futuro. Sim, Só que eu não sim, visualizo, eu sempre questiono não visualizar amanhã. Amanhã que eu digo de fato amanhã. sim. Eu visualizo, eu peço para visualizar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Porque em televisão, doutor, aqui para nós, eu vou até. Vamos fofocar aqui um pouquinho. É o seguinte: é porque em televisão, veja só, nós estamos no mês de outubro. Finalzinho de outubro, chegando novembro e tal, já vamos entrar. Esse programa, inclusive, há alguns dias já vai passar no início de novembro. Mas veja só, já estamos preparando Natal, Ano Novo, Carnaval. O que é que vai acontecer no São João? Televisão é assim. Sim. E por que eu não. Eu uso isso como exemplo? Porque eu não posso, na minha vida profissional, já antever e buscar. Porque o que eu vou fazer segunda-feira, terça e quarta da semana que vem, eu já sei, que eu já estudei há 3 meses atrás. Eu acredito que não só pode, como você deve. Nós precisamos de metas e objetivos para dar prosseguimento à nossa vida. Nós não vivenciamos só o aqui e o agora. Nós precisamos ter objetivos, ter pelo que correr atrás. Precisamos de motivos para levantar da cama e para organizar nossa vida daqui a um mês, 2, 3, daqui a um ano. Eu preciso saber qual a direção que eu vou seguir. E para saber qual a direção que eu vou seguir, eu preciso desse planejamento. Eu preciso ter a mente olhando para frente e não só para o passado, como nós estávamos E a conversando. terapia me ajuda a isso. Isso ajuda sim. Me diga uma coisa, quando eu vou fazer uma terapia, existe uma anamnese para eu me reportar? Para um profissional me entender, né? Sim, sim. Tem que ter, né? Sim, tem. Na verdade, assim, a depender da abordagem, eu falo da minha porque eu trabalho muito com meu viés teórico, é a psicanálise. Então, eu vou buscar conhecer o sujeito que me chega por completo. E aí, eu vou buscar toda a história de vida, desde o nascimento até o que traz ele naquele momento. Mas eu também não vou deixar de levar em consideração as expectativas. Quais são as expectativas para o futuro? O que é que aquele sujeito almeja? Ele consegue vislumbrar a vida dele daqui a um ano, daqui a 2 anos? Porque também, se eu não consigo enxergar a minha vida daqui a algum tempo, já é problemático. Se eu estou preso só no passado, se eu estou preso só no futuro. Se eu tenho um sujeito muito cristalizado, isso é problemático. Principalmente quando nós falamos no assunto que nós estamos agora, que é relacionado às organizações. Então, se eu enxergo a minha empresa em ordem decrescente ou em situação difícil daqui a um ano, uma terapia pode mudar isso, porque eu visualizo que a minha linha de pensamento negativo vai me trazer, vai me destruir. Tá? Então, a terapia faz com que eu mude isso, me ajuda, não vai fazer, vai me ajudar, né? era isso que eu ia falar, né? A terapia não vai tirar a empresa do caminho que ela está indo, mas ela vai guiar o sujeito que está à frente da empresa a conseguir, talvez, tomar um rumo diferente, dar um rumo diferente para aquela empresa. A encontrar saídas criativas, por exemplo. Muito bem. São pequenos detalhes que são observados, que a gente precisa atentar, porque conversamos na questão construtiva, visualizar futuro, relacionamentos interpessoais do hoje, do agora, do presente. Mas as possibilidades também negativas podem existir, né? E eu preciso estar preparado. É como, por exemplo, uma pandemia que ninguém esperava, é como um furacão, é como uma enchente, um incêndio, etc. São coisas negativas que podem destruir o meu negócio. Eu tenho que estar preparado para isso. E eu, como contador, sempre digo aos meus clientes que
isso faz parte do risco do negócio. Se você entrou no negócio, você entra para ganhar dinheiro. Negócio tem que dar lucro, negócio tem que dar resultado positivo. Mas ele pode, por uma outra circunstância, dar um resultado negativo, natural. Né? Doutor, esse assunto é muito interessante. Dá para a gente conversar até assim na linha organizacional, como a senhora citou, né? Porque eu não sei dizer o nome, como na linha como é clínica, né? Da psicologia Exatamente, da clínica. Né? A psicologia ela tem muitas vertentes, a educacional, a hospitalar, a social, enfim. Se nós passássemos uma semana aqui, não esgotaria o assunto. Né? Que legal, que legal. Doutora, como dito, esse tema ele é muito extenso e poderíamos conversar aqui mais uma semana, quiçá um mês. Quiçá um mês. Mas eu preciso fazer um intervalozinho para a gente tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, tá bom? E você, fique ligado, se delicie de um cafezinho aí, que o nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, já conversei com a doutora, já tomei um cafezinho, já bebi água, já conversei, mas agora a produção faz assim, aí eu tenho que parar, doutora. Então eu quero te agradecer pelas orientações, pela aula, enfim, pelo brilhante conteúdo. Muito obrigado, volto mais vezes aqui, a casa é sua, eu fico sempre muito feliz quando a gente compartilha informações, tá? E esse momento, assim, eu acho de extrema relevância. Então, fiquei muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Lívia, do marketing, lá da Uninasal, né? Que está sempre acompanhando a gente. Não poderia esquecer de mandar um abraço para ela. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Beijo a todos, obrigado à minha produção. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.